Olá, leitores! Hoje eu vim fazer a tag de A a Z. Essa tag e as tags no geral, na verdade, os booktubers faziam muito na época lá de 2015, 2012, quando o booktube ainda estava se expandindo. Hoje em dia eu não vejo mais muito pessoal fazendo tag literária, mas eu tava precisando preencher minha agenda de vídeos aqui pro YouTube e tem outros vídeos que eu quero gravar, mas eles não vão ser gravados no momento, então eu pensei, por que não fazer uma tag? E aí eu achei essa tag, eu joguei tag literária na internet, lá no Google. Nesse blog que eu vou deixar aqui na descrição, que é o Lumi Reads, ela escreveu lá a tag, as perguntinhas, e ela respondeu também, então se vocês quiserem dar uma olhada, por favor, vão lá conferir. Como se chama a tag de A a Z, né, é da letra A do alfabeto até a letra Z, e a gente vai respondendo as perguntinhas que vão ter a ver com essa letra. Eu anotei aqui no papelzinho pra mim conseguir ler, porque eu gravo com o meu celular. Enfim, vamos lá começar, porque é bastante letra, então acho que vai dar um bom tempinho de vídeo. E sim, essa camiseta é o meu pijama, eu fico de pijama dentro de casa, então eu vou gravar os vídeos também de pijama, porque eu quero ser extremamente natural. E eu vou ser natural com vocês, não vou ficar me montando toda pra gravar vídeo, senão eu não fico assim dentro de casa, enfim. Primeira letra, letra A, autor preferido. Olha, eu vou ser meio suspeita pra falar, porque eu acho que se vocês já viram alguns dos meus vídeos, vocês sabem que o meu autor preferido é o Charles Bukowski. Tem alguns outros autores também que eu acho muito interessantes, por exemplo, a Clarice Lispector é bem legal. Eu gosto também do George Orwell, eu tenho também o Aloysio Azevedo, que é o autor do Curtiço. O Jorge Amado também, Capitães da Areia, que eu li, eu gosto bastante. Só que de autor que eu li mais quantidade de livros e que eu realmente gostei seria mais o Charles Bukowski. Charles Bukowski, por que eu tô falando Charles? E eu sei que ele é um autor extremamente controverso, muita gente não gosta dele, mas eu gosto muito dos livros. Ele tem essa pegada mais de falar mais, entre aspas, sinceramente, sabe? Ele tem uma pegada mais forte, ele fala palavrão, ele fala coisas bem pesadas nos livros dele e meio nojentas também, mas eu gosto bastante. É um autor que se eu pego pra ler o livro eu sei que eu não vou me decepcionar. Pode ser um livro que eu não goste tanto, mas não é um livro que eu vá odiar, sabe? Inclusive, se você quer começar a ler o Charles Bukowski, quer saber um pouco como é que ele escreve, eu vou recomendar esse livro aqui. Você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido. Que é um dos últimos livros do autor, mas é uma ótima porta de entrada pra ele. São poesias, mas aqui você tem basicamente a essência do Bukowski, que é falar sobre periferia e prostitutas, bebidas, tudo isso, sabe? E em formato de poesia, então é muito bom. Esse aqui é o melhor dele, na minha opinião, pra quem quer começar. Letra B, bebida preferida durante a leitura. Olha, eu sei que tem muita gente que gosta de chá, de café e tal. Eu já tentei fazer isso, tipo, de ler tomando chá. Café eu não tomo porque eu tenho gastrite, então não posso. Mas a minha bebida preferida é água. Eu sempre tô bebendo água. Pra mim, é a melhor bebida que tem enquanto você tá lendo. E não, tipo, que eu tô lendo lá o livro e bebendo água ao mesmo tempo, não é isso. Mas, tipo, nas paradinhas ali da leitura, eu vou beber uma água. Pra mim, é a melhor bebida que tem, gente. Beber uma água. Letra C. Citação literária preferida. Olha, eu não sou uma pessoa que decora muitas citações, mas eu vou pegar uma citação de um livro que eu gosto muito e vou ler aqui pra vocês. They were careless people, Tom and Daisy. They smashed up things and creatures and then retreated back into their money, or their vast carelessness, or whatever it was that kept them together, and let other people clean up the mess they had made. Aí a tradução que a gente tem disso aqui, eu vou ler pra vocês. Dá pra mim fazer uma tradução espontânea, na verdade, mas eu vou pegar aqui do livro mesmo. Tom e Daisy eram pessoas descuidadas, destruíam coisas e pessoas e depois se refugiavam em seu dinheiro, em sua negligência e no que quer que fosse que os mantinha juntos, e deixavam que outras pessoas limpassem a sujeira que haviam feito. Cara, isso aqui, pra mim, resume o Grande Gatsby de uma maneira tão genial. Sério, se vocês nunca leram o Grande Gatsby, por favor, leiam. Esse aqui tem a capa do filme, que acho que é de 2013, que tem o Leonardo DiCaprio, como é que é o nome dele? O Tobey Maguire, e essa atriz que eu esqueci o nome dela agora, também, que ela é maravilhosa. E tem a atriz também, agora, do filme que saiu, que é o Truque de Mestre 3, que saiu, né? Tem ela também, eu esqueci o nome dela, mas ela é maravilhosa também. Enfim, todo mundo que tá nesse filme aqui, gente, que filme bonito. Eu nunca assisti o Grande Gatsby antigo, né, que é o original, o filme original. Mas esse de 2013 é muito bonito. E sério, tá igualzinho ao livro. É uma adaptação primorosa do Baz Luhrmann. Baz Luhrmann é também o diretor que fez o filme que também tem o Leonardo DiCaprio, que é o Romeu e Julieta, aquele dos anos 90. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Enfim, esse livro é muito, muito bom. E ele vai falar um pouquinho da história da Daisy e do Gatsby. Que o Gatsby, ele é um homem misterioso aqui no começo da história. Quem narra a história, na verdade, é o primo da Daisy, que é o Nick.
E ele vai contar um pouquinho dessa história cheia de riqueza e falsidade e, enfim, problemas de classe. É muito mais do que uma história de romance, vai falar muito sobre problemas de classe aqui da época dos anos 20 e que a gente pode enxergar até hoje. E é um livro muito bom. E essa citação que eu li pra vocês aqui é maravilhosa. Ele tem várias outras citações muito legais. Enfim, recomendadíssimo. Leiam O Grande Gatsby. Letra D. Detestou ler. Olha, detestar ler, deixa eu pensar. Cara, teve um livro que eu detestei tanto ler que eu larguei ele. E é muito difícil fazer isso, gente. Muito difícil. Que foi o Memória de um Sargento de Milícias. Cara, eu tava na época assim que eu tava querendo ler muito clássico nacional e eu tava gostando muito dos que eu tava lendo. Só que eu peguei esse pra ler e, gente, que livro chato, não acontece nada. Eu tentei muito, muito. Eu cheguei acho que até a metade do livro, mas não me pegou de jeito nenhum, sabe? Foi um livro extremamente desgastante. Ai, eu realmente não recomendo esse livro pra ninguém. Se você quer começar a ler livros clássicos nacionais e você tá com medo de achar chato, não começa por esse, porque você vai realmente não gostar. Lê o Curtiço, do Aloysio Azevedo, que é um dos meus livros nacionais favoritos. Esse aí realmente vale a pena. Esse, Capitães da Areia, do Jorge Amado também, que já é um clássico nacional. Leiam esses. Agora, não comece por Memórias de um Sargento de Milícias, porque, nossa, é um livro realmente detestável. Não deu certo pra mim. Letra E, está lendo. Gente, atualmente eu tô lendo 2 livros, eu vou mostrar eles 2 pra vocês. O primeiro livro é O Porquê Não Sou Cristão, do Bertrand Russell. Ele é um filósofo britânico dos anos 20 ali, mais ou menos, ele estava vivo, e ele escreveu esse livro nessa época. Na verdade, são um conjunto de palestras que ele fez falando sobre religião e sobre cristianismo, e ele é ateu, né? Então, enfim, eu tô lendo mais por conhecimento, assim, pra saber um pouquinho sobre como outros ateus enxergam a religião e Deus, enfim, eu não acredito em Deus, não tenho religião, então eu acho legal saber um pouquinho dessas conversas, assim, em termos mais intelectuais, sabe, não só de achismo. Enfim, tô lendo ele, é bem bacana, viu? Ele tem uma didática, assim, super tranquila de ler, e eu tô fazendo bastante anotação. Tudo que ele fala que eu tô anotando. O segundo livro é um livro que eu comprei lá na Feira Internacional do Livro, em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é Imagem e Memória dos Ava Guarani Paranaenses, da editora Edunila, que é a faculdade que tem lá, né, a faculdade integrada da América Latina. E ele vai contar um pouquinho da história desse povo que foi extremamente negligenciado e a gente pode dizer que assaltado pelo governo brasileiro e pela Itaipu, que é a hidrelétrica que tem lá. O território deles basicamente foi tomado pela Itaipu. E se vocês forem ver no site da Itaipu, eles têm meio que um pedido de desculpas, mas sinceramente é um pedido de desculpa muito ridículo, porque eles não fizeram mais nada pela população guarani. E eu tô bem no comecinho do livro, mas já dá pra descobrir isso no começo do livro. Eles falam que o território deles foi tomado por um longo período, na década lá de 70, 80. Enfim, é muito triste e eu fico extremamente revoltada quando leio essas coisas. Mas é bom pra gente saber como que os índios são afetados no nosso país e como que eles são explorados até hoje pelos povos brancos, né, que somos nós, enfim. E é muito legal esse livro, se vocês puderem, comprem o livro, é muito interessante. Letra F, feliz por ter dado uma oportunidade. Esse aqui, eu vou colocar um livro que eu já falei aqui também no canal, que é o Judas, da Larissa Abreu, eu acho que esse é o nome da autora, que é um livro nacional e ele é uma literatura de dark romance, ou dark romance, enfim. E ele é uma literatura bem pesada, não recomendo pra todo mundo, mas foi um livro que eu não esperava que eu ia gostar tanto e eu gostei muito. Basicamente, ele é uma história de um romance com cenas de sexo entre um padre e uma freira. Só que ele tem uma coisa ali mais por trás, que acaba sendo um suspense, e por isso que vira um dark romance. Enfim, é muito legal esse livro. Se vocês não tiverem preconceito com essas coisas e não tiverem tabu com relação a isso, leiam. Depois tem mais 2 livros da série, mas esse primeiro é uma belezinha, um chuchuzinho. Eu não gosto muito de livros de dark romance ou de hot no geral, mas esse aqui vale a pena. Letra G, gênero literário que não lê. Olha, nesse eu tenho um gênero que eu tenho muito preconceito e que eu falo pra vocês não lerem, se vocês puderem evitar, que é a literatura de autoajuda. Eu acho que autoajuda é um tema muito, assim, batido e que as pessoas conseguem transformar
numa questão de, ai, preguiça e de, ai, todo mundo pode fazer o que quiser com a própria vida. Sendo que não é assim, sabe? Eu acho que os livros de autoajuda, eles colocam muita pressão em cima das pessoas na vida delas, como se todo mundo tivesse o tempo todo fazendo coisas extremamente diferentes e só você estivesse trabalhando e voltando pra casa, sendo que tá todo mundo trabalhando e voltando pra casa e o tempo que a gente tem no meio disso, a gente aproveita, né? Eu, no caso, agora tô desempregada, mas vocês entenderam. Enfim, eu detesto livro de autoajuda. Eu acho que eles não conseguem entender a realidade das pessoas e como pode ser diferente pra cada um a vida, sabe? Enfim, eu evito muito ler livro de autoajuda. Não quer dizer que eu nunca leio um livro de autoajuda. Eu acho que eu já li, inclusive, um livro que falava sobre ansiedade, se eu não me engano. Mas, tipo, gente, não é um gênero que eu gosto muito, sabe? Nem recomendo pras pessoas. Letra H, hardcover ou paperback. Olha, eu acho que hardcover é uma coisa que as pessoas deixam mais na estante. Ah, gente, hardcover, paperback é capa dura ou capa mole, tá? Vamos colocar em português as coisas? Enfim, é uma coisa, assim, que é pra ficar mais na estante, sabe? Aqueles livros de capa dura e é bonito e tal. Só que em praticidade de leitura, eu sou uma pessoa extremamente prática quando se diz respeito aos livros. Eu prefiro mais o capa mole, porque, sei lá, dá pra dobrar o livro, é mais fácil de ler. Capa dura fica lindo na estante, mas eu gosto de coisas pra ler, não pra ficar de decoração, então prefiro capa mole. Letra I, internet ou livrarias físicas. Olha, eu sei que o preço da internet muitas vezes compensa muito mais do que os preços das livrarias, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comprar em sebo. Então, se a gente for pensar que o sebo é uma livraria, só que de livros usados, eu prefiro muito mais o sebo. Porque você tem ali livros que são extremamente baratos, mesmo sendo de segunda mão, e que às vezes estão em um estado muito bem conservado. E eu não ligo muito pra essa questão de anotação em livro ou anotação de marca-texto. Então, pra mim, livro de segunda mão tá tudo certo. Então, eu vou dizer que livrarias pra mim é melhor. Mas, quando se refere a livros que, tipo, são lançamentos, cara, eu compro na internet. Porque às vezes tá o dobro do preço numa livraria, sabe? Então, tipo, eu já olhei um livro que eu queria comprar, que saiu recentemente, de um pesquisador brasileiro, professor, que fala sobre a história do Brasil. É esse aqui. Eu queria comprar esse livro, acabei não comprando. E, tipo, tava R$ 104 na livraria que eu olhei e na internet tava R$ 79,90. Então, é uma discrepância de valor muito grande, sabe? Então, às vezes eu prefiro também comprar na internet. E varia, gente. Qualquer um dos dois, assim, que tiver mais baratinho. Também, às vezes, é mais pela experiência de compra, né? Que a gente vai na livraria também, enfim. Muitos fatores. Letra J. Julga um livro pela capa? Olha, eu julgo sim. Porque tem capas que são horrendas, sejamos sinceros. Principalmente a capa daqueles livros assim mais antigos, que, nossa, é uma edição assim que você fala, gente, isso aqui era o melhor que tinha na época pra editar a capa. E também tem livros recentes que tem aquela coisa de IA que muitas editoras estão fazendo, que eu acho ridículo, porque, cara, dá pra você ver que é IA, e mesmo se não der pra ver, porra, valoriza o trabalho humano, sabe? Vocês trabalham com livros, cara. Vamos valorizar o trabalho humano. Tem até gente que tá fazendo tradução agora com IA, que dá pra ver que é feito com IA e você fica tipo, sério, editora, você não podia fazer melhor do que isso? Eu julgo sim o livro pela capa, mas não é que me impeça de comprar o livro se a capa for feia. Não é isso. Às vezes o valor da história é maior pra mim do que a capa. Mas todo mundo julga um pouco o livro, vai, gente. Tem que ter uma edição pelo menos bonitinha ali pra você comprar o livro, né? Letra K, Kindle ou livro físico? Gente, eu acho que o Kindle ele é muito prático, mas eu sou muito mais do livro físico. Mesmo que seja pesado na minha bolsa, eu prefiro o livro físico. Eu acho que a sensação de você virar a página, de sair um pouco de tela aqui, sabe? É muito melhor do que você ficar lendo o Kindle. Mas eu entendo também quem usa o Kindle, quem prefere o Kindle por conta de praticidade. Letra L, livro mais longo que já leu. O livro mais longo que eu tenho aqui é O Império do Vampiro, do Jay Kristoff, que ele tem 970 páginas. Olha o tamanho dessa coisinha. Ele é o primeiro livro, eu acho que de uma ou duologia ou trilogia. Acho que saiu só o segundo livro até agora. E eu tenho que ler o segundo livro. Eu gostei bastante desse primeiro. Ele é uma fantasia, assim, mais escrachada. Tipo, os personagens são mais previsíveis, vamos dizer assim. Sempre tem um heróizão ali. E tem vampiros, então eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de coisa com vampiro. Enfim, é esse livro aqui. Eu também recomendo ele bastante, viu, gente? Pra quem quer passar um bom tempo lendo aí. Eu acho que eu li ele em uma semana, mais ou menos. Mas, de novo, eu tava de férias, desempregada, sei lá o que eu tava. Então, tipo, pra quem vai pegar esse livro, provavelmente vai demorar mais. E se você tem dificuldade de carregar um livro desse enorme, assim, na rua, leia no Kindle também. Letra M. Momento mais importante na tua vida literária. Cara, deixa eu ver.
Eu acho que uma experiência legal, assim, que eu tive na minha vida literária, não foi mais importante, mas foi um momento legal. Foi a Feira do Livro da USP, que eu fui pela primeira vez e eu achei muito legal, os preços realmente valem muito a pena. Além desse, eu acho que tem também um momento que eu achei a autora, encontrei a autora de um livro que eu li recentemente, na verdade que a autora me deu e depois eu encontrei ela de novo, que foi a Daniela Valiente. Eu encontrei a autora e falei pra ela continuar escrevendo dos livros dela, porque eu achei muito legal os contos que ela criou. Esse também foi muito legal. Eu acho que são mais esses. A Bienal do Livro também, quando eu fui, assim, eu acho que eu fui em 2016, depois 2018, aqui em São Paulo. E eu achei uma experiência bem bacana também. Então são vários momentos, assim, não tem um momento que eu falei, caramba, é o mais especial na minha vida literária. Enfim. Letra N, número de estantes que possui. Eu tenho só um estante que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 nichos. Desses 5 nichos, somente 4 estão preenchidos. Vai demorar ainda um tempo pra mim preencher isso aqui tudo. Eu quero deixar ela com 2 partes, assim, tipo, livro atrás e livro na frente. Aí sim eu vou ter outro estante. Eu acho muito bonito pessoas que têm estante maiores, assim, que já leram um monte de livro. Mas eu tenho uma estante pequenininha, até porque tem muitos livros que eu não fico aqui em casa. Se é um livro que eu não gostei, eu acabo dando ele pra sebo, trocando, ou enfim. Letra O, obsessão literária. Nessa parte aqui, eu vi que a menina do blog respondeu, tipo, coisas que ela gosta de fazer com o livro, que é uma obsessão dela. Mas eu vou colocar aqui a saga Crepúsculo, porque é uma obsessão que eu tenho desde, sei lá, desde os meus 9 ou até pouco antes de idade. Eu comecei me apaixonando pelos filmes, né, da saga, e depois eu fui pros livros, e aí me apaixonei ainda mais quando eu tava na adolescência, nos meus 15 anos ali, foi que eu li Crepúsculo. Enfim, é uma obsessão que eu tenho até hoje, e eu já li Harry Potter também, gostei bastante de Harry Potter, fiquei meio que obcecada também por um tempo, mas Crepúsculo é uma coisa que tá comigo até hoje e vai ficar até eu morrer. E é uma loucura, assim, gente, é realmente uma obsessão. Letra P, personagem que provavelmente teria namorado na escola. Cara, que personagem que eu teria namorado? Gente, essa eu acho que eu vou deixar sem resposta, porque, tipo, não tem nenhum personagem que eu teria namorado na escola que, tipo, seja um crush. Tipo, eu gosto muito do Edward Cullen, mas eu não consigo imaginar, tipo, nossa, eu acho que se ele fosse uma pessoa real, eu namoraria ele na escola, ou, sei lá, dentro do universo do Crepúsculo. Eu não namoraria ele, então, eu não sei, eu acho que nenhum personagem eu namoraria. Gente, nenhum, não namoraria nenhum. Não consigo pensar em um personagem que eu falo, caraca, seria um namorado legal, não. Letra Q, quantos livros você tem pra ler? Olha, ao todo eu tenho esses 11 livros aqui na minha estante pra ler no momento. E eu acho que eu não vou conseguir ler até o final do ano todos eles, não. Mas acho que até o começo do ano que vem eu tenho terminado. A gente tá em novembro agora? Eu vou tentar dar uma apertada pra ver se eu consigo ler pelo menos a maioria. Deixar só 2 pro final, sei lá. Mas enfim, tem 11. Tem gente que é muito mais, então eu tô orgulhosa de ter só 11 pra ler. Letra R, ressacas literárias. Quando foi sua última? Gente, eu não costumo ter muita ressaca literária. Tipo, se eu tô lendo um livro e eu não gostei tanto, eu já parto pra outro e assim vai, sabe? Mas eu acho que um livro que eu lembro de ter que meio ficado assim, ai, não quero muito ler mais, assim. Eu acho que talvez tenha sido Iluminado do Stephen King, que foi um livro que eu não curti muito. Eu acho que na época eu dei uma paradinha assim pra ler, mas já faz bastante tempo, sabe? Eu não costumo ter muita ressaca literária. Se tô com vontade de ler, eu leio. Se não tô com vontade de ler, eu não leio. Mas ressaca mesmo de não gostar da ideia de pegar um livro pra ler, não. Letra S, série que começou e precisa acabar. Não é livro, mas tá valendo, é quadrinho, que é o Lore Olympus. Eu tô com o número 1 aqui, mas foi até o 4. Eu acho que já saiu o 5, ou se não, ainda não. Mas enfim, tem que sair aqui no Brasil pra mim acabar. Lá nos Estados Unidos já saiu, né? Até podia comprar em inglês, mas o dólar tá muito alto, não vai rolar. Enfim, essa série aqui que fala sobre a história do Hades e da Perséfone, da mitologia grega, só que de uma maneira adaptada, como se fosse nos tempos modernos, e uma coisa meio dark romance, enfim, é muito legal. Eu gosto bastante dessa série e ela tem desenhos muito lindos, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é por dentro. Tipo, ela tem uma paleta de cores, parecida com a paleta de cores de Euforia. Não sei por que eu fiz essa ligação, mas enfim. Olha esse desenho aqui dela. Cara, é muito bonita essa arte. Tipo, ela é simples, mas ela é bonita ao mesmo tempo, sabe? Letra T. 3 dos seus livros preferidos de sempre. O primeiro livro que, assim, é um dos preferidos da vida, que eu tô sempre relendo, é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu já tentei ler outro livro do autor, mas não curti. Mas esse aqui dele, pra mim, é um preferidinho da vida. O segundo que eu já falei aqui pra vocês, que é O Cortiço, do Luiz Azevedo, é um clássico nacional e ele é muito bom. Não tenho medo de ler ele. Realmente passa muito rápido, tem muita coisa acontecendo dentro do livro. É babado dentro do cu e gritaria, como eu gosto de falar. Enfim, é muito bom esse livro. E o terceiro livro é um livro que não é tão falado assim pelo público geral, que é o A Segunda Pátria, do Miguel Sanches Neto. Ele é um autor nacional
E ele fala como se o Brasil tivesse sido invadido por nazistas na época da Segunda Guerra. E, enfim, é meio que um holocausto brasileiro que acontece aqui no livro. Mas é muito legal o livro e eu tô sempre relendo ele também. É uma história muito boa. Letra U, o último livro que leu. O último livro que eu li foi o Biden 13, da Chloe Walsh, acho que é assim o nome dela. Ele é um livro mais de romance jovem, adulto, assim. E eu li, mas eu não curti muito. Tipo, passou o tempo, eu me diverti, li rápido. Mas é um livro, assim, que eu realmente não pegaria pra reler. E eu não quero continuar a série também, então... Ok, li, não é lá essas coisas. Também não é um livro horrível, mas também não é muito bom. Letra V, voltará a ler. Não é um livro que eu tô planejando pegar agora pra reler, mas que provavelmente eu vou reler várias vezes durante a minha vida, que é o livro Drácula, do Bram Stoker. Como vocês sabem, eu gosto muito de Crepúsculo, então é um livro que eu li da primeira vez e gostei, li da segunda vez e gostei também, e provavelmente eu vou reler várias outras vezes e vou continuar gostando. Enfim, é esse livrinho aqui com essa edição da Zahar que eu acho muito bonitinha, ela é muito pitituca. Letra W, wishlist literária. Qual o último livro que adicionou a ela? O último livro que eu adicionei à minha wishlist da Amazon, que é onde eu basicamente coloco todos os livros que eu quero ler na minha vida, foi o Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, que é um livro feito por um antropólogo brasileiro que passou literalmente um tempo com as pessoas mais ricas do nosso país e viu como é que é a vida deles, o que eles pensam, enfim. Ele é um livro que foi lançado recentemente, então ele tá um pouquinho caro, mas acho que agora o preço na Amazon já baixou um pouco. E eu quero muito ler esse livro e vir contar aqui pra vocês, porque é uma coisa que me interessa muito, essa vida, tipo, das pessoas ricas, do glamour e tal. Eu gosto muito também sobre coisas que tem a ver com Hollywood, enfim. Mas quando eu ler esse livro eu faço resenha aqui pra vocês e eu acho que vai ser muito interessante. Letra X. X marca o lugar. Qual o 24º livro da tua estante? Vamos ver. E, gente, eu não vou contar os mangás, tá? Também não vou contar essa série aqui de enciclopédia, porque, enfim. O 24º livro que eu tenho aqui na minha estante é O Pedaço de um Caderno Manchado de Vinho, do Charles Bukowski, que eu falei pra vocês que eu gostava muito do autor. E esse aqui é um ótimo livro dele também. Letra Y, YA ou livros adultos. YA é Young Adult, ou livros jovens adultos, enfim. Olha, eu sou muito mais dos livros adultos. Eu acho que jovens adultos, eles são, tipo, pra quando você quer desestressar, passar um tempo ali, e normalmente eu não gosto muito desses livros, então eu vou ficar com os livros adultos. Vocês podem ver aqui na minha estante que eu não tenho muito livro, assim, de jovenzinho e tal. Letra Z, Z. Qual o último livro que te manteve acordada até tarde? Esse Z é aquele Zzinho, sabe, que aparece nos quadrinhos, assim, quando a pessoa tá dormindo, enfim. Olha, eu acho que o livro que eu fiquei acordada até tarde pra ler, tipo, que eu, assim, mais recente foi o Binding 13, que eu realmente dormi até tarde, assim, pra terminar logo a história, que, apesar de ser uma escrita muito fácil, ela passa muito rápido, sabe? A história também não é tão interessante, mas ela passa muito rápido. E eu acho que foi esse, mas deixa eu ver se eu consigo pensar em outro livro. E também Sol da Meia-Noite, quando lançou, nossa, eu li esse livro, assim, eu queria ficar a noite toda lendo Sol da Meia-Noite, então Sol da Meia-Noite também foi bem legal. Porque assim, na verdade, eu não sou uma pessoa de. Mesmo que a história esteja muito boa, de ficar lendo o livro até tarde, assim, sabe? Mas eu acho que são mais esses dois que eu lembro que eu realmente passei um tempinho lendo, sabe? Enfim, gente, é essa tag. Eu acho que deu um bom tempo, eu acho que uns 20 minutos mais ou menos vai dar esse vídeo. Enfim, são esses os livros. Se vocês gostaram da tag, deixem um like aí, por favor, pra mim. Deixem nos comentários também se algum desses livros que eu citei vocês já leram. E se não, se tem algum outro livro aqui que em alguma das perguntas que vocês lembraram de algum livro que vocês já leram ou querem ler, enfim, deixem aqui nos comentários também pra gente ter essa interação. E é isso. Até um próximo livro e tchau, tchau!